A Câmara de Vereadores de Farroupilha não aceitou o pedido de impeachment do prefeito Fabiano Feltrin, que havia sido protocolado na Casa Legislativa na semana passada. Na sessão desta segunda-feira, 26 de agosto, após a realização do grande e do pequeno expediente, o pedido de impeachment foi lido na íntegra da Câmara Municipal. Concluída a leitura da peça, o presidente do Legislativo Municipal, vereador Davi André de Almeida, conduziu a votação nominal e aberta aos vereadores. 3 vereadores votaram a favor do pedido de impeachment e 12 vereadores se manifestaram contra. Com a rejeição pelo plenário da Câmara Municipal, o pedido de impeachment foi arquivado. O vereador do PSB, Roque Cervenini, assim se manifestou ao término da sessão da Câmara Municipal. Olha, o pedido de abertura do processo de impeachment ele é um processo normal, né, possível e legal. E a procuradora da Câmara deu um parecer dizendo que ele cumpriu todas as exigências do rito para se processar o pedido de impeachment. No entanto, tem que passar pelo plenário da Casa para ver da admissibilidade ou não. Então, para o ouvinte, o telespectador entender um pouco melhor, se a gente votar e tiver a admissibilidade, daí se instaura o processo. E de lá no final do processo, depois de ter o presidente, o relator, enfim, vai ter um relatório e aí se vota então a cassação. O que não aconteceu, porque a maioria dos vereadores, né, o que já mais ou menos se esperava, entendeu pela não admissibilidade do pedido. Agora, importante ficar claro os fatos. Isso em nada muda a irregularidade cometida pelo prefeito municipal e por quem atuou no processo. Ou seja, o prefeito entendeu ter sido caluniado por uma pessoa e usou a procuradoria do município para fazer a sua defesa, a defesa dele e a defesa da primeira-dama. Foi entendido que não se tratava de uma denúncia ou de uma calúnia ou de uma ofensa ao administrador público e nem tampouco que a primeira-dama estivesse fazendo parte da administração. Logo, não poderia usar os advogados da prefeitura para fazer a sua defesa pessoal. E nesse sentido, o Ministério Público entendeu assim, o Poder Judiciário entendeu também assim e quando a pessoa que estaria sendo, vamos dizer assim, interpelado judicialmente, que é o proponente do pedido de impeachment, entendeu que isso estava sendo usado verba pública para fazer a defesa pessoal do prefeito e entrou com esse pedido de impeachment então na Câmara de Vereadores. Como disse, não foi admitido, mas o processo deve seguir porque nós já tivemos no passado prefeitos que perderam os direitos políticos por 8 anos, no mínimo, por conta de ter usado a procuradoria do município para fazer defesa pessoal. Então, nesse sentido, há uma ilicitude, há uma improbidade administrativa e isso deverá ser então apurado pelo Ministério Público. Os advogados, que foram 3 advogados que entraram com o pedido, eles podem então trilhar o caminho do Ministério Público e pedir para que seja instaurado um processo ou um inquérito ou em alguma coisa nesse sentido para fazer a averiguação. O processo morre na Casa Legislativa? Aqui vai ser arquivado, naturalmente vai ser arquivado. Agora, politicamente está resolvido, né? A parte política que passa por aqui. Mas a questão de irregularidade, vocês que votaram pedindo e no caso não tiveram êxito na votação, vão fazer algum movimento no sentido de dar sequência a esse processo, embora politicamente esteja resolvido aqui? Olha, eu acho que tem que ser encaminhado para o Ministério Público, porque foi usado o serviço público da Prefeitura para fazer defesa pessoal do prefeito. Então, o entendimento nosso é que se os advogados não encaminharem, a gente pode encaminhar. E veja bem, o que foi argumentado, não, mas é período eleitoral, não sei, enfim, os advogados tiveram os motivos deles, por que entraram nesse momento. Agora, o que tem que ficar claro é o seguinte, período eleitoral não é salvo-conduto para você fazer práticas ilícitas. É como, por exemplo, em período eleitoral, você distribuir brindes, usar da máquina pública para proveito próprio na eleição. Isso é proibido e nem deve ser permitido. Agora, também cometer qualquer improbidade administrativa, ainda que foi lá atrás, não é porque é período eleitoral que não deve ser averiguado e não deve ser investigado, né?
O vereador do Progressista, Caleb Coelho, também falou com a imprensa e disse que estava satisfeito com o resultado da votação. Então, o balanço é positivo, né? Nós acreditamos que foi feita a justiça, nós analisamos muito bem o processo para que fosse tomada uma decisão bem assertiva, bem certa com relação a isso, né? E nós entendemos que esse processo foi movido pelo período que nós estamos vivendo, que é um período eleitoral, né? Ele poderia ter sido colocado antes, há muito tempo atrás, né? A justificativa de que, não sabia, poxa, não sabia, eu não sabia, né? Mas um advogado, uma pessoa que está sempre envolvida com a lei, ele tem acesso a todos os trâmites, né? Então, ele veio a calhar agora, porque agora é momento eleitoral. Então, a gente acha que foi feita justiça, né? Agora, a Prefeitura, quando coloca o argumento, o artigo 37 da Constituição, em que, sim, há uma ferramenta pública para defender um ente público, no caso um servidor público, no caso do prefeito. Mas há um argumento lá também no advogado que diz que o fato que não houve uma ofensa a um servidor público e sim a primeira-dama não é uma pessoa, digamos assim, ela não é uma servidora pública, apenas a primeira-dama, esposa do prefeito, considerada o trabalho que ela faz na prefeitura é voluntário e não como servidora pública. Esse é um argumento que ele visa distorcer um pouco a realidade, porque a partir do momento que o doutor ele fez essa denúncia, né, ou fez o comentário na página dela, ele estava fazendo uma ameaça. Né? Então, quando ele passa a dizer que ela vai estar em luto, significa que alguém, que no caso é o prefeito, é o marido dela, estaria em luto por quê? Né? Quando ele diz também que haveriam coisas, que ele sabia de coisas que poderiam derrubar o governo, tem que saber que coisas são essas. Né? Então, para averiguar isso, é alguém que está dentro do governo, é o doutor Tiago. Então, foi totalmente correto o posicionamento do doutor Tiago, né, de averiguar uma denúncia. A partir do momento que foi averiguado que não tinha isso, então, aí sim se passou para uma outra esfera. Então, o governo fez tudo o que ele devia e que ele precisava fazer. E se retirou no momento certo. Né? Só que daí continuou se colocando, então, esse processo para quê? Para chegar nesse momento, né, e houvesse o denegrir da imagem do próprio prefeito para que a campanha tome um outro rumo. Né? Só que estamos todos atentos com relação a isso, né, e temos certeza que a justiça foi feita. Foram 11 votos, sendo desses 11, um da oposição que rejeitou a abertura desse processo de impeachment contra o prefeito de Farroupilha. Se fez justiça, se vê que realmente esse processo ele tem conotação política? Mas com certeza, o vereador Tiago também ele foi bem sensato com relação a isso, né? Ele votou conforme o coração dele, né? E nós perdemos um bom tempo para ver toda a leitura do processo, né? Então, no decorrer da leitura do processo, a gente percebe, sabe? A gente sente que as coisas elas foram levadas de uma maneira não para que o bem da população fosse feito, e sim para que alguém levasse vantagem com relação a isso. A gente sabe que já começaram as mentiras por outro lado, né? Por exemplo, como foi o caso dos 50 milhões, né? Já está sendo induzida a população de que vai haver um rombo por causa... Não, esse rombo que está acontecendo, se vai acontecer, não é por causa do que o governo fez ou deixou de fazer, é por causa do que não veio de dinheiro e do que precisaria com relação ao que aconteceu nas chuvas, né? Aquele desastre todo. Só que agora é toda uma situação de distorcer, sabe? De minar, de fazer com que a população pense, mas será? Não tem será. Lê o processo que a pessoa vai entender, então, realmente o que aconteceu hoje aqui. Então, eu acredito que foi feita justiça, né? Todos nós estávamos bem cientes de todos os pontos do processo, né? E agora, bola para frente. Durante o grande e pequeno expediente no Legislativo Municipal, o impeachment do prefeito municipal foi comentado por alguns vereadores. Do jornalismo da TV Serra, repórter Angélica Stefanski.